vários dias. Segundo se a vasilícia vai trazer várias famílias pra escutar o amor passar. E o gaiteiro Malaquias e o cantor da Bossoroca que canta com garantia. E delemate pelos campos no compasso da chamada, entra o Juca, sai Manduca, ele cordiona e guitarra. E delemate pelos campos no compasso da chamada, entra o Juca, sai Manduca. Oi, Manuela. Seja bem-vinda. Agora subiu o janeiro, se alvoroçou a pionada, no caseiro capataz, os demônios. Oi, Carolina. Estamos com 24 alunos. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. No compasso da chamada, entre o Juca, sai Manduca, ele cordiona e guitarra. E delemate pelos cantos, no compasso da chamada, entre o Juca, sai Manduca, ele cordiona e guitarra. A pretinha Ana Luísa, filha do nosso patrão, já encarnou água de cheiro, tenta de outro rincão, num delantal colorado, partido de sua opinião. E delemate pelos campos, no compasso da chamada, entra a Juca, sai Manduca, ele cordiona e guitarra. E delemate pelos campos, no compasso da chamada, entra a Juca, sai Manduca, ele cordiona e guitarra. Mais alguém? Mais alguém vai entrar? 28. É o trem que se vai, levando os meus sonhos de potência, e junto à beleza do canto singelo do meu sabiá. É o trem que se vai, levando os meus sonhos de potência, e junto à beleza do canto singelo do meu sabiá. Por que o passado não ouve meu grito, se a vida emudece ao som de um apito? Por que o passado não ouve meu grito, se a vida emudece ao som de um apito? É o trem que se vai, levando consigo a minha agonia, deixando comigo a dor da partida e a alma vazia. É o trem que se vai, levando consigo a minha agonia, deixando comigo a dor da partida e a alma vazia. Por que o passado não ouve meu grito, se a vida emudece ao som de um apito? Por que o passado
Não ouve meu grito, se a vida enrubesce ao som de um apito. Por essas e outras que eu penso na era do trem da cidade. Vamos lá, então. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegará mais. Já estamos passando até do tempo. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Terceiro ano. Vou fazer a chamada rapidinho para ver quem está aqui presente, tá? Aí só responde presente aí para mim. Eu vou fazer a chamada, então acompanhem aí. Não é isso aqui que eu preciso. Meus conteúdos, minhas turmas. Terceira série, terceiro ano, vamos lá. Ana Beatriz, Ana Júlia, André Lucas, Ana Júlia, Arthur, Carolina, Damares, Daiane, Emanuel, Eric, Felipe, Gabriel Lima, Gabriela, Glória, Guilherme Antony, Gustavo Loureiro, Henrique Rossini, Isabela, Alves Isabela, Ítalo, João Henrique, João Marcelo, João Vitor, Júlia Machado, Júlia Silvestre, Lara, Lorena Miller, Lucas, Luca, Luísa, Maria Clara, Maria Eduarda, Bucater, Maria Eduarda, Maria Luísa, Mariana Corsino, Mariana Pimentel, Rafaela, Rian, Samuel, Vinícius, Vitor e Vitória. Coloca aí presente aí, quem? Todo mundo aí foi chamado, coloca presente. Ok. Todo mundo aí colocou presente. Quem respondeu tá aí presente. Temos uma pergunta aqui, né? Tem umas perguntas aqui em cima. André, professor, pode explicar a diferença entre a anáfase da meiose 1, onde separa os cromossomos ovólogos, em vez das cromátides irmãs? Quem é que está com o microfone aberto? Quem está com o microfone aberto? Ok? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos tirar as dúvidas aí nessa primeira parte da aula antepassada, né? Referente aos métodos de replicação, meiose e mitose, e sobre os vírus. Alguém tem alguma dúvida? Fora o André, que tem uma pergunta ali sobre a anáfase da meiose 1. Bom, vamos ver se tem mais. Alguém tem alguma pergunta? Referente a esses processos de replicação, meiose, mitose, os vírus de ontem. Alguém ficou com alguma dúvida? Podemos continuar? Podemos? Falem logo aí, respondam, está todo mundo me ouvindo? Coloca aí no chat. Da radioatividade com a célula. Qual a relação da radioatividade com a célula? O último exercício do maestro. Esse foi difícil mesmo. A última questão o senhor mandou ontem. Você passou ontem. Deixa eu voltar lá, gente. Vou entrar lá no plural para ver que questão é essa aí. Minhas turmas. A última questão, vocês estão falando? Dos vírus? Vamos lá, então. Bactérias infectadas por vírus no ciclo lítico foram crescidas em um meio nutritivo contendo precursores metabólicos marcados com enxofre radioativo. Ao final de determinado tempo, a radioatividade poderá ser medida na seguinte estrutura. Bom, qual a estrutura, né, que ela vai estar? Isso é bem simples, né? Deixa eu tentar. Quem é que está com o microfone aberto? Tem gente com o microfone aberto. Seguinte, vou responder essa questão da radioatividade aqui primeiro. A radioatividade são elementos químicos que vão percorrer
percorrer todas as estruturas químicas que são componentes, basicamente, do ser vivo. Mas lembrar que quando esse exercício está falando de vírus, né? Então, o vírus não tem estruturas celulares, a única estrutura que ele vai ter é a cápsula, né? A cápsula proteica. Então, além da cápsula proteica, alguns vírus têm o envelope celular, mas a característica mais importante é ter cápsula e material genético dentro, que é o DNA e o RNA. Como a gente está falando de enxofre, é o enxofre, né? O enxofre radioativo, o enxofre não entra nas estruturas do DNA e do RNA, então ficam apenas nas estruturas das proteínas. Então, nesse caso, a única estrutura que vai estar presente, no caso do exercício, é a cápsula de proteína, né? Então, ele vai ficar marcado, né? Esse composto radioativo, ele fica marcado naquela estrutura, e ali ele fica ali. Mas qual que é a função dela dentro da célula? Não tem função. A função radioativa, nesse tipo de exercício, é só marcar o deslocamento das substâncias químicas dentro da célula, por onde elas passam, qual é o ciclo, desde a sua entrada até quais os compostos metabólicos que ela participa, quais os processos fisiológicos celulares que ela participa, até a sua degradação. Então, é uma forma de a gente estudar como os compostos químicos percorrem dentro da célula. Em termos, qual é a importância da radioatividade para a célula só pode causar, no caso da radioatividade, causar quebras de moléculas químicas, causando mutações, principalmente no DNA, ou paralisando alguma função celular, ou paralisando principalmente algum tipo de metabolismo. Tá? Mas, nesse caso, o tipo de radiação que é colocado nesses compostos químicos não faz mal à célula, assim, é para estudar o deslocamento do composto químico dentro da célula, tá? Outra coisa importante, vamos responder a pergunta do Gabriel a respeito da anáfase, né? A respeito da anáfase. Ele quer saber qual é a diferença da anáfase 1 da meiose para o restante das anáfases, tanto da mitose quanto a anáfase 2 da meiose, já que é a mesma segmentação. A diferença está aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Anáfase, tá? A anáfase. O que ocorre aqui nesse processo, já, gente? Então, eu tenho, na anáfase normal, você tem o cromossomo que foi duplicado, aqui, tá? Você tem os centríolos que se ligam de um lado e de outro, e aí você tem, basicamente, a quebra das cromátides irmã e a separação. Isso é a anáfase normal de mitose e a anáfase 2 da meiose. No caso da meiose 1, na anáfase 1, os cromossomos, em vez de eles se parearem um embaixo do outro, eles vão se parear. O desenho horrível, né? Vou ajeitar aqui antes que o quadro caia, que nem aquele dia. Eles vão se parear, os cromossomos, eles se pareiam aos pares. Os cromossomos homólogos se parelham aos pares. Nesse caso aqui, então, os cromossomos eles estão se pareando aos pares, e o centríolo, que é a estrutura de ligação, vai se ligar apenas aos cromossomos, causando a separação dos cromossomos homólogos. Essa função da anáfase 1 nesse processo é o processo de redução, é a fase reducionária, é a fase que vai reduzir. Deixa eu ajeitar melhor esse quadro aqui, para vocês verem melhor, né? Aí, assim, tá? Então, é para poder fazer com que a redução dos cromossomos. No restante, é a quebra para manter a quantidade. Então, enquanto a anáfase normal quebra as cromátides no meio do cromossomo, ela é equacional. E quando ela separa os cromossomos homólogos, ela é reducional. Acho que eu consegui responder. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida dos exercícios ou sobre os conteúdos? Tranquilo? Podemos continuar, então podemos começar a falar sobre a nossa última, acho que é a última unidade, né? Que ele vai falar sobre histologia e fisiologia vegetal. Fala, Luca, qual é a pergunta? Por que fala que a meiose 2 tem semelhança? Porque é igualzinha, tá? O que muda
vai acontecer as mesmas coisas que ocorrem na mitose, Lorena, só que a única coisa que muda é que, em vez de ter 46 cromossomos, está ocorrendo nos 23 cromossomos que foram separados, tá? Então, vai acontecer exatamente tudo igualzinho que ocorre na mitose, os mesmos procedimentos, só que agora vai ocorrer em 26. Só na primeira que é reducional, só na primeira que vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos, e o resto, a meiose 2 é igualzinha à mitose. Deixa eu ver, calma aí, tem mais perguntas. A prometáfase é que parte exatamente? Prometáfase. A prometáfase é o término da prófase, e é quando os cromossomos, na verdade, o centríolo está alinhando, movimentando os cromossomos para eles se posicionarem na linha do equador. E aí essa movimentação é feita por uma série de citoesqueletos internos, né? Que quando é comandado, estamos na metáfase 1, ele vai comandar o pareamento através dos cromossomos homólogos, e quando estamos na metáfase 2 ou na metáfase da mitose, eles vão se parear um embaixo do outro, então acaba não acontecendo. Então, isso tudo é feito numa uma parte química que controla o deslocamento dos centríolos dentro. Então, essa prometáfase é o deslocamento básico dos cromossomos para se posicionar todos na linha do equador. Maria Clara, entre prófase e metáfase, o quê? É onde ocorre a prometáfase. Ok? Mais alguma pergunta? Não, estamos com 30 alunos. Vamos lá, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Lembrando que eu coloquei o conteúdo da aula de hoje, já algumas videoaulas, o resumo da aula da histologia vegetal, e coloquei também uma lista de exercícios para vocês fazerem até quinta-feira, antes da véspera do feriado, para vocês mandarem aí para a gente, tá? Então, eu vou estar agora iniciando a aula sobre histologia vegetal, eu vou estar compartilhando a tela e vou estar dando uma explicação básica. Depois vocês acompanham as explicações dos outros professores nas videoaulas, façam as anotações e na próxima aula, na próxima semana, a gente termina a parte da fisiologia vegetal, e a gente acaba a apostila, e aí a gente inicia o nosso próximo conteúdo da apostila 2. Ok? Podemos dar continuidade? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que a gente já viu histologia vegetal, a gente já estudou isso no segundo ano, a gente vai fazer uma revisão sobre esse conteúdo, né? Então, a gente vai estar utilizando a apresentação que vocês já conhecem, né? A famosa apresentação sobre os tecidos vegetais. Vamos falar sobre a histologia vegetal, vou estar explicando isso. Primeiro, eu vou fazer toda a explicação. Se alguém tiver alguma dúvida, está todo mundo vendo? Não, eu não compartilhei a tela, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, se está todo mundo vendo. Vamos lá, estou compartilhando a tela. Está todo mundo vendo a minha tela aí agora? Sim, todo mundo está vendo. Tá, então, eu vou fazer uma explicação rápida, geral, sobre os tecidos vegetais, sobre a histologia vegetal, tecidos embrionários e tecidos permanentes. E aí, no final, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, façam as anotações e aí a gente dá continuidade. Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e faz a pergunta durante a apresentação, ok? Então, vamos começar. Vou abrir aqui a apresentação sobre a histologia vegetal. Deixa eu abrir aqui o microfone. Se vocês ouvirem algum barulho, o pessoal passando aqui na rua, cachorro, etc, tá? Então, vamos começar falando sobre os tecidos vegetais. Nós temos os tecidos embrionários, que são o meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário e o meristema secundário vão dar origem aos tecidos permanentes, e dentro do grupo dos tecidos permanentes nós temos os tecidos chamados tecidos de revestimento e proteção, tecidos de sustentação. Aí, no caso do tecido de revestimento e proteção, a gente está falando da casca, do suber, né? Estamos falando dos tecidos da epiderme, casca e suber. No de sustentação, nós estamos falando de colênquima, esclerênquima e os vasos condutores. No de condução, xilema e floema. E no síntese de reserva, é o parênquima clorofiliano, o parênquima amelífero, e nós também temos, nesse de síntese, os parênquimas glandulares, tá? A parte glandular, tá?
Então, vamos começar falando sobre os meristemas primários. A característica desse meristema são células vivas, sofrem mitoses constantes, o crescimento ele é longitudinal, então sempre em direção à luz, o crescimento vai ser sempre em direção a uma fonte de luz, então é crescimento longitudinal. O meristema primário, ele fica localizado no ápice, que é no ápice do caule e no ápice das raízes, nas pontas dos caules e nas pontas das raízes. Isso é uma característica, né, dos meristemas primários, e a função dele é fazer divisão celular, crescimento e regeneração, cicatrização e substituição de tecidos lesados, tá? Nós temos, então, sempre na ponta dos caules, né, sempre na ponta do caule, nós temos o meristema primário também aqui nas gemas laterais, para substituição de galhos e folhas, e na ponta da raiz, tá? Então, os tipos de meristema primário que nós temos o dermatogênio, que também é chamado de protoderme, que vai formar a epiderme, que é o tecido de revestimento de alguns órgãos, como raiz, folhas, frutos, que é a pele que recobre alguns órgãos vegetais. Nós temos o períblema, que é o meristema fundamental, que vai formar a casca, que já é um tecido, enquanto a epiderme geralmente é um tecido uniestratificado, formado por uma única camada de célula, a casca é um tecido pluriestratificado, com várias camadas de célula, muito parecido com a epiderme humana, nós temos uma parte morta e uma parte viva nessa região da casca. E quem forma essa estrutura é o tecido definitivo, é o períblema, que é o meristema fundamental. O pleroma, que é o procâmbio, que vai dar origem aos vasos condutores, xilema e floema, em todas as plantas. E depois nós vamos ter o câmbio vascular, que é o meristema secundário, que dá origem ao xilema e floema nas plantas que têm meristema secundário, crescimento em diâmetro, tá? E o caliptrogênio é um meristema que está na ponta das raízes, está lá na coifa, na ponta das raízes, e promove o crescimento das raízes em direção às substâncias químicas e à água, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vi um barulhinho de comentários. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver. Não, né? Ok? Todo mundo conseguiu entender até aqui? Podemos dar continuidade? Vamos lá, então. Bom, então, continuando aqui, vamos voltar à apresentação, né? Aqui os meristemas primários. Bom, meristema secundário. Então, lembrar que meristema secundário também são células vivas com alta taxa de divisão celular, muito parecido com o meristema primário, só que eles só são encontrados nas plantas que têm crescimento em espessura do caule. Então, ele promove o crescimento lateral. Geralmente, ele tem uma função de substituir os vasos condutores e os tecidos de sustentação e de proteção todos os anos, no período de ciclo de chuva, né? Então, todo ano cresce um novo anel de crescimento, então ele só ocorre nas plantas chamadas de gimnosperma e nas angiospermas chamadas de dicotiledôneas, plantas arbóreas, né, acima de 4, 5 metros de altura, chegando até 100 metros de altura. Então, ele não é encontrado em outros tipos de planta. Então, nas angiospermas e monocotiledôneas e dicotiledôneas anuais, que são plantas que têm um ciclo de 1 ano, ou plantas perenes, nós não temos o meristema secundário, tá? Então, os tipos de meristema secundário, eu já citei alguns, né? O câmbio, que vai dar origem ao floema e o xilema, quando ele fala para fora, é para onde ele cresce, né? Em direção à casca, e o xilema cresce em direção ao cerne. E o felogênio é o meristema que está próximo à casca, que vai dar origem ao súber, que é a parte morta do lado de fora, e a feloderme, que é a parte viva da casca, para a parte de dentro, tá? Então, os meristemas secundários são esses aí. Aqui nós temos uma visão bem clara, né? Então, aqui eu tenho o cerne, eu tenho o lenho, né? Que é o xilema, eu tenho o câmbio vascular, que está aqui, que é o primeiro meristema secundário. Então, para dentro o xilema, que é o lenho, para fora o líber, que é o floema. Depois eu tenho uma outra camada aqui, ó, dupla, que é o felogênio, que é o meristema secundário, que para fora ele dá origem ao súber, para dentro ele dá origem à feloderme. Observem aqui, ó, que a casca, né, o súber, ele é pluriestratificado, são várias camadas, enquanto a epiderme é uniestratificado, uma única camada de células, tá? Então, aqui é o exemplo, a foto, né? Nós temos o súber, o felogênio e a feloderme, e aqui na parte interna, o câmbio vascular, que está aqui no meio, floema para fora, xilema para dentro. Deixa eu ver, parece que tem alguém, tem um barulhinho aqui, deixa eu ver se é vocês que estão fazendo pergunta, alguém está querendo entrar, o Rian está querendo entrar, Maria Clara Cirilo saiu e entrou, Bucata, professor, eu perdi o áudio, vou sair e entrar de novo, me aceita aí. Tá, estou esperando, vai, entra e sai, vamos logo. Já entrei, beleza, já entrou.
Está tudo funcionando? Quem está aqui dentro da sala está conseguindo ouvir? Está tudo ok? Posso dar continuidade? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar para... Calma aí, temos uma pergunta. Beleza, vamos lá, então, vamos compartilhar. Eu acho que tem alguma coisa aqui que está fazendo barulhinho, então eu vou desligar, que é o meu WhatsApp, vou desligar também só o WhatsApp, o resto não tem nada que faz barulhinho, tá? Não precisa mostrar boleto, né? Isso é óbvio que não precisamos. Aqui também não, vamos aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, tecidos, a partir de agora, são os tecidos de revestimento, já são tecidos permanentes. Os tecidos embrionários é só o meristema primário e o meristema secundário. Agora, os tecidos definitivos, vamos começar com o tecido de revestimento. Desse tecido de revestimento, eu tenho a epiderme, né, que são camadas, são células vivas, geralmente aclorofiladas, quer dizer, não tem clorofila, são justapostas e são uniestratificadas, formado por uma única camada de célula, tá? E nessa epiderme é onde a gente vai encontrar células estomáticas, que são os órgãos respiratórios da planta. Essas células têm clorofila, então elas realizam fotossíntese, é um papel importante para a abertura e fechamento dos estômatos, que são os órgãos respiratórios das plantas. E isso vai ser encontrado em caules jovens, folhas, principalmente folhas, né? Porque precisa fazer uma proteção dessas regiões na raiz também, só que na raiz a epiderme tem a função de absorção, tá? Nós encontramos na epiderme os anexos, tá? Que são a cutícula, os pelos, os estômatos, deixa eu ocultar isso aqui, e os hidatódios, que são estruturas, anexos epidérmicos, tá? Da epiderme. Então, vamos falar um pouquinho desses anexos. Anexos da epiderme, a cutícula. Então, a cutícula é formada por cutina, lembrar que cutina é uma cera, é um lipídio que é produzido por glândulas da epiderme, que vai causar impermeabilização. Então, aqui eu tenho, né, essas papilas são as glândulas que secretam, são tipo pelos, né, que facilitam, as papilas aqui são nas flores. Então, a cutícula é uma camada de impermeabilização e depois eu tenho a epiderme logo abaixo, tá? É uma cera que recobre para fazer a proteção. Pelos ou tricomas, né? Pelos são absorventes, ou urticantes ou secretores. Esses pelos ou tricomas, a diferença é que pelos geralmente têm a função sensorial de absorver e também tem alguma função secretora. Já os tricomas, eles já são funções que são mais parecidos com pequenas agulhas, muito parecidos com os urticantes, tá? Isso é mais para defesa, tá? Então, aqui nós temos vários exemplos de pelos, né? Os pelos secretores, esses maiores com a pontinha aqui. E aí nós temos os pelos absorventes e os pelos urticantes, tá? Aqui outro exemplo, né? Os pelos que fazem a absorção, secreção da drósera, que é uma planta carnívora. Aqui eu tenho os pelos urticantes, ó, aparecem pequenas agulhas, né? E na base dele tem uma glândula que vai secretar uma substância que vai causar coceira e ardência. Anexos da epiderme, estômatos, realização das trocas gasosas. Então, os estômatos, ele é formado por um conjunto de células chamadas células guarda, células que são chamadas células estomáticas, e ao redor dele nós temos um conjunto de células que são chamadas células anexas, que fazem a comunicação direta, nutrição, principalmente de água e retirada de água das células estomáticas, e aí a abertura, que é o estilo por onde entra e sai o oxigênio e o gás carbônico, e a água, a vapor da água, que são necessários que as plantas realizam as trocas por aqui, tá? Então, os estômatos são as únicas células clorofiladas, então tem as células anexas aqui, e os estômatos, e aqui é o ostilo. Embaixo sempre tem uma câmara subestomática, por onde se armazena o oxigênio, a água e o gás carbônico, e o oxigênio que vão ser trocados, ou que fica armazenado nessa câmara subestomática, aonde vai acontecer a utilização pelas células da epiderme, né, o mesenquima florar, para fazer a fotossíntese. Hidatódios são estômatos aquíferos, que são relacionados pela agutação, o excesso de água. Algumas plantas que vivem em brejos, em lagoas, plantas aquáticas, ou na época de muita chuva, elas acabam eliminando o excesso de água, né? E esse excesso de água, ele é através de vapor da água pelos estômatos, e às vezes ele pode condensar de acordo com a temperatura, condensar principalmente à noite, formar pequenas gotículas e serem liberadas na forma líquida pelos hidatódios, tá? Então, aqui, ó, ficam sempre localizados na epiderme, na ponta das folhas, e é por onde fica pingando as gotas de água quando tem excesso, né, de água no solo. Lembrando que a planta ela absorve muita água,
e 80% dessa água, 90% dessa água é liberada ou na forma líquida ou na forma gasosa. Tecido de revestimento, agora vamos passar para o suber, que é um tecido pluriestratificado, são células mortas, cheias de ar ou suberina, são várias camadas, é a parte externa da casca, né? Então, ela é muito importante para proteção e armazenamento de substâncias e para fazer esse controle, né, de proteção do vegetal. Nós podemos ter o suber com lenticelas, que são rachaduras, fissuras para haver entrada e saída de ar dessa parte morta, e o suber velho, que é o ritidoma, que são calos, verrugas, muita gente chama, né, de nó, que ficam, né, quando caem galhos. Então, e o conjunto de suber, felogênio, que é o meristema secundário, e a feloderme, que é a parte viva da casca, a gente chama de periderme, tá? Que é o conjunto total da região de proteção da casca. Então, aqui a gente tem, né, as estruturas, eu tenho aqui, ó, a parte do suber, que são células mortas, depois eu tenho o felogênio, que são células vivas, e eu tenho a feloderme, que são células vivas abaixo. Lembrando que o felogênio é o meristema secundário. Essas rachaduras aqui que nós estamos vendo são as lenticelas, tá? Aqui, ó, rachaduras que são chamadas de lenticelas, e essa parte velha, que formam nós, crostas, os caules, né, são chamados de ritidomas, tá? Parênquima, tecido mais importante que nós temos em maior quantidade dentro dos vegetais. Então, nós temos o parênquima fundamental, ele é dividido em parênquima de síntese e parênquima de reserva, tá? Então, essas células são sempre vivas, com muitos meatos, lacunas e câmeras. A função sempre é síntese e reserva, tá? Então, o parênquima clorofiliano é o mais conhecido, que é o que vai realizar a fotossíntese. Lembrando que os cloroplastos e os carotenoides, que é a clorofila, ficam armazenados dentro desse parênquima. A função, geralmente, estão nos órgãos verdes, principalmente nas folhas. E nós temos dois tipos de parênquima, que é o palissádico, e nós temos o parênquima lacunoso, cada um com uma função pré-determinada. O palissádico, as células são cilíndricas, realização da fase clara da fotossíntese, e o lacunoso, as células são arredondadas, com lacunas, que são as câmeras subestomáticas, por onde circulam os gases, né? E a fotossíntese e o arejamento, a fotossíntese fase escura. Então, aqui nós vamos ver a posição dos parênquimas, né? Então, tem a epiderme superior, a epiderme inferior. A epiderme inferior nós temos os estômatos, que é um anexo epitelial. Aqui eu tenho o feixe vascular, que é os vasos condutores. E aí eu tenho, na parte superior, o parênquima palissádico. As células são todas cilíndricas, agrupadas, para receber a luz aqui, né? Para fazer a fotossíntese fase clara. E os parênquimas lacunosos, tem essas são mais... são maiores as células e tem essas lacunas, que é onde se armazenam o oxigênio e o gás carbônico e os líquidos para fazer o aerejamento, que são as trocas gasosas, e a fotossíntese, a produção de glicose através da fase escura. Aqui, ó, exemplo, né? Então, nós temos o parênquima palissádico aqui na parte superior, né? E o parênquima lacunoso com essas lacunas na parte inferior. Aqui nós temos os vasos condutores. Antes de eu chegar ao parênquima de reserva, deixa eu dar um time aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Alguém está com alguma dúvida até agora? Todo mundo entendeu? Está todo mundo compreendendo? Está sendo muito rápido? Eu estou passando rápido porque vocês vão ter essas videoaulas, né, depois, para vocês verem com mais calma. Essa aula vai ficar gravada para quem quiser assistir. Então, eu estou só fazendo um resumão, porque a gente já viu isso, a gente já está meio cansado, a gente bateu muito ano passado sobre esse assunto, então eu estou fazendo uma revisão bem rápida, lembrando que a nossa aula acaba a 12h20, então nós temos ainda uns 20 minutos de aula e tem que falar ainda bastante coisa, tá? Posso dar continuidade? Está todo mundo ali? Beleza? Professor, está muito rápido, calma, mas é assim mesmo, tem que ser dessa forma, gente. Não dá para ficar conversando muito aqui, depois vocês podem fazer perguntas, vocês vão assistir as videoaulas. Com calma, essa aula vai estar gravada, você pode ver várias vezes, ouvir várias vezes, então não vai ter problema nenhum, tá? Vamos lá, então, vamos continuar compartilhando a tela. Então, estamos aqui nos parênquimas de reserva. Então, parênquima de reserva ficam localizados nos frutos, nas sementes, nos caules e nas raízes. É onde se armazena tudo que é produzido pela fotossíntese, tá? Então, são células aclorofiladas, tem grandes vacúolos e grandes plastos de armazenamento, tá? Então, eles são divididos de acordo com o que eles armazenam. Então, o aminífero armazena amido e fica localizado principalmente nas raízes tuberosas, nos caules chamados de tubérculos.
o aquífero, que armazena água, as plantas, né, chamadas de xerófilas, as plantas que vivem em locais com pouca chuva e pouca água. E eu tenho os aeríferos, que armazenam ar, as plantas aquáticas que precisam para fazer o controle, né, osmótico, o controle de flutuabilidade, tudo está aqui nesses parênquimas. Tem outros parênquimas, tá? Tem os parênquimas oleolíferos, os proteolíferos, tá? Nós temos uma série de outros tipos de parênquima, cada um com um armazenamento diferente, tá? Então, aqui nós temos um endosperma. O que é um endosperma? O endosperma é a semente. Lá dentro da semente eu tenho os grãos de amido, que são as reservas energéticas que o embrião vai utilizar durante o desenvolvimento, o crescimento e a germinação. Aqui eu tenho os parênquimas aeríferos, que são essas grandes bolsas de ar aqui, que armazenam oxigênio. E depois eu tenho os parênquimas aquíferos e aeríferos também, né, que fazem armazenamento de água. Tecido de sustentação, que são os tecidos que fazem o cerne da planta, né? Nós temos a parte do colênquima, que é um tecido vivo. Lembrar, meristema dá origem a parênquima, parênquima dá origem a colênquima, e colênquima dá origem a esclerênquima, que é o próximo. Então, o colênquima é tecido vivo, a parede de celulose ela é mais grossa, é um período ele também pode ser clorofilado, geralmente está em caules verdes, causa flexibilidade às estruturas, né? Quando você pega um galho, ele se dobra e não quebra, ele é formado por colênquima. Quando você dobra o galho e ele se quebra, é formado por esclerênquima, que é um tecido morto. Então, tem muitas fibras para dar essa elasticidade, e a ocorrência sempre é em caules jovens, pecíolos e pedúnculos florais, tá? Os cabinhos que sustentam a folha, o pedúnculo é os pecíolos, e os pedúnculos são os cabinhos que sustentam a flor. Então, aqui, o que muda tá vendo essa parte vermelhada aqui, ó, é a impregnação de celulose é maior, né, na parede celular, então dá essa característica de sustentação, tá? Então, aqui o reforço de celulose. Tecido de sustentação esclerênquima, que é o tecido morto. O reforço agora não é de carboidrato, e sim de uma proteína e um carboidrato especial, que é chamado de lignina, que dá muita resistência. Ele é aclorofilado, porque ele é todo morto, ele é todo preenchido por essa lignina e por celulose. Ele é extremamente rígido, tem muitas fibras pétreas, que são fibras que têm uma resistência curta, então elas se partem, elas se quebram e são encontradas nas partes velhas dos vegetais, aqui, ó. Então, quando você dobra, ele se parte, são as fibras aqui, né? Aqui é o tecido verde, mas que é formado basicamente por esclerênquima, tá? Deixa eu ver se alguém apareceu um barulhinho aqui, deixa eu ver o barulhinho, quem é? Alguém fez João querendo entrar agora. Eu não vou deixar mais entrar, tá, gente? Eu vou fazer só uma chamada, depois que fizer a chamada, eu não vou mais deixar ninguém entrar, tá? Vou continuar, então. Vamos lá, vamos continuar. Estamos aqui no tecido. Nossa Senhora, cara. Que coisa triste isso aqui, cara. Tem que aparecer uma mensagem toda hora. Vamos lá, então. Tecido de condução são os vasos condutores, né? Xilema e floema. Então, nós temos o xilema, que é chamado de lenho, e o floema, que é chamado de líber. A função do xilema é transportar a seiva bruta das raízes para o caule, para as folhas, para a realização da fotossíntese. Então, transporta água e sais minerais, e o floema, a seiva elaborada, tudo que foi feito, os produtos fabricados pela fotossíntese e respiração, que são os metabólitos secundários, que é a solução de sacarose e outras substâncias, formam a seiva elaborada, que vem das folhas para os órgãos de armazenamento, tá? Então, o xilema, o lenho, são células mortas, tem um reforço de lignina, é um tubo oco, né, que conduz a seiva ascendente de baixo para cima, e os tipos de células são os elementos de vaso ou traqueídes, né, e das traqueias. Então, são tubos, vasos lenhosos, né, que são chamados de traqueias e traqueídes aqui, ó. A traqueíde tem poros aqui, ó, não é uma célula totalmente aberta, e as traqueias são tubos ocos. Conforme vai chegando nas extremidades dos caules, vai virando traqueíde, nas partes maiores é traqueia, tá? Então, começa com traqueíde nas raízes, depois vira traqueia no caule, quando chegar nos galhos, nas nervuras das folhas, volta a ser traqueíde para diminuir o fluxo e melhorar a distribuição da seiva bruta para todos os tecidos fotossintéticos, que fazem a fotossíntese, tá? Aqui nós temos a traqueia, né, bem visível, que é um tubo oco. Aqui as fibras de sustentação, que geralmente são fibras do esclerênquima, tá?
Aqui nós temos também, ó, vários, aqui nós temos o traqueide, nas traqueias, traqueides, mostrando. E uma coisa que acontece nos vasos lenhosos, isso só nas plantas que têm crescimento secundário, que tem meristema secundário, é a calose, que é a obstrução dos vasos antigos, né, para o surgimento dos novos vasos de todo ano. Por isso que surge um novo vaso condutor, um novo anel de crescimento, que é baseado nos meristemas secundários. Então, a calose, ela serve para duas funções. Para processo fisiológico de estresse, não perda de água no período da seca, né? E também para proteção contra alguma bactéria, algum fungo que esteja atacando alguma região da planta, ela cria uma calose, para de nutrir com água aquele tecido e as bactérias e os agentes patogênicos acabam morrendo, tá? Floema ou Liber, tudo ao contrário, né? Então, células vivas, reforço é celulose, não é lignina, então o reforço aqui é do colênquima, né? Então, seiva elaborada, descendente das folhas para os órgãos de armazenamento. São chamados vasos liberianos, ou tubos crivados, ou placas crivadas, porque a estrutura desses vasos compreende vasos liberianos, parênquima liberianos, células anexas e fibras. Então, as células anexas é o colênquima, o parênquima liberiano é o parênquima de armazenamento e de síntese, né? A gente está falando aqui. E as fibras são estruturas que são proteínas que dão resistência, tá? Então, aqui, a calose, a obstrução da placa crivada, acaba sendo uma estação hostil. O xilema, ele faz com que a obstrução do vaso do floema, muito parecido com o que ocorre no xilema, que é a calose, né? Ocorre nas folhas, para evitar a perda de água e a queda das folhas na época da seca, tá? Que é no inverno. Aqui então são os vasos condutores, né? As placas, o tubo crivado, aqui as placas crivadas. Tipos de tecido de secreção, então chegando no final, produzem e acumulam substâncias, geralmente eles são tecido epitelial, estão localizados lá na epiderme. Eles podem ou não ser liberados para o exterior, pode ficar só na parte externa, então, por exemplo, o látex, né, da seringueira, você precisa cortar a epiderme para que ele comece a ser liberado, e algumas plantas liberam essas substâncias como néctar, como taninos, resinas, cheiros, né, de forma artificial através dos pelos secretores, tá? Então, quais são os principais tecidos? Né? São os pelos secretores, os vasos lactíferos e os nectários. Os pelos secretores, a gente falou, né, que são anexo epidérmico. Os vasos lactíferos são esse tecido epitelial que fica abaixo da epiderme, né, geralmente é no súbero, no tecido de armazenamento. E os nectários são nas flores, né, para a produção do néctar. E nós também temos os vasos odoríferos, né, que liberam cheiro. Então, aqui, ó, gotejamento, né, então é uma substância secretora. Aqui, o pelo urticante, quando secreta, a substância que causa a coceira também é um secretor. Aqui, os vasos lactíferos, eles ficam na parte morta, né? Isso aqui é um tecido de revestimento que fica no súber. E aqui a epiderme, quando você corta a epiderme, chega até os vasos lactíferos, a substância sai para fora. Aqui são gomas e látex, são as duas formas de ser retirada aqui, tá? E aí terminamos a apresentação sobre os vasos e sobre os tecidos epiteliais. Vamos parar de compartilhar a tela. Vamos voltar para cá. Maria Eduarda está com fome, sede, arrozinho, feijão, carninha. Eu estou com água aqui, ó, já é 11, meio-dia. Perguntas sobre a aula, dúvidas. Quem não dormiu na aula, quem prestou atenção, quem não foi fazer o almoço, quem não foi fazer nada, quem está aqui prestando atenção na nossa aula. Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Quem que é eu? Professor, você pode explicar a diferença? Não, já foi. Deixa eu baixar lá embaixo, que está aqui no final. De boa, quem que é eu? Arthur, está com dúvida no quê? Está com fome? O que é? Prestou. Está com fome? Eu achei que ia fazer uma pergunta interessante hoje, Arthur. Não, está todo mundo tranquilo? Está todo mundo tranquilo? Então, assistam as videoaulas de vocês que estão colocadas hoje. Tem exercícios para fazer. Leiam a apostila, leiam o resumo, tá? E vocês têm os exercícios para fazer até quinta-feira, às 23 horas, para entregar. Aí, na próxima aula nossa da semana que vem, a gente vai falar sobre fisiologia vegetal, questão de transporte, absorção, transporte, fotossíntese
e os hormônios vegetais. Eu acho que é isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente terminar. Tem mais alguma coisa? Fisiologia? É só, né? Fisiologia vegetal. E aí a gente faz uma atividade avaliativa para terminar a apostila e iniciar a próxima, tá? Esse conteúdo tem completo na apostila do ano passado. Exato. Então, bom almoço a todos. Vou estar aqui terminando de parar de gravar a aula. E um abraço a todos. Aproveitem o feriado, já que a gente não vai se ver mais, né? Alguém fez alguma pergunta aqui que eu não entendi? Rian, o senhor acha que dá para ter um bom resultado assistindo só as videoaulas e anotando? Esse resultado você está falando aonde, Rian? Na avaliação? No bimestre? A nota no bimestre? Eu já fiz a chamada. Ok? Nos exercícios, sim. Prestando bem atenção nas videoaulas, fazendo as anotações, fazendo a leitura, vai bem nos exercícios, vai bem nas atividades. Tá? Torcer que a gente volte logo, né? Esse mês ainda de maio a gente volte logo. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.